Pois bem, como eu falei para vocês, essa é a segunda parte da aula sobre o extrativismo, a mineração e sobre a industrialização do continente africano. Bom, o continente africano ele tem uma industrialização que, na verdade, é muito pequena, ela é pouco significativa para a questão mundial, vamos dizer assim. Porém, para a produção interna dos países africanos, ela é importante. Ela é a base de mais ou menos 30% do PIB africano. Então vamos entender que, se para o mundo tem uma posição de produção de apenas 7%, para a África ela é importante, porque de certa forma ela traz trabalho, tá certo? Ela vai trazer alimentação para as pessoas, ela vai trazer um certo desenvolvimento, mesmo que ainda pequeno. A atividade industrial que se destaca no setor ainda é a mineração e energia, que são responsáveis por 75% da produção do continente. Por que esse setor industrial não cresce? Por que a África não se desenvolve industrialmente? Um dos pontos, não possui mão de obra qualificada. Estou querendo dizer o quê? Que a qualificação dos profissionais é mínima. No continente africano, assim como, por exemplo, na América do Sul, né, ainda falta muito as escolas técnicas, falta um desenvolvimento da educação mais forte. Por isso, a mão de obra ainda é desqualificada. Existe também um pequeno mercado consumidor, ou seja, as pessoas que fazem uso desse processo industrial ainda é mínimo, por causa da falta de emprego, por falta de vários problemas sociais. Baixo investimento nacional, os governantes não investem no país e, na verdade, também há um pouco investimento estrangeiro dentro do continente africano. Há também uma precariedade na infraestrutura de transporte e de energia. Lembrando vocês que o transporte é extremamente importante, principalmente para a venda desses produtos industrializados, para exportá-los. Se eu não tenho vias de transporte terrestre ou, por exemplo, portos de qualidade para que esse material seja levado para outros países, com certeza o continente africano, os países africanos vão perder também. Continuando, hoje o continente africano conta com o investimento da China. Na verdade, isso não acontece só com a África, isso acontece também com vários países que hoje têm uma relação comercial com a China muito grande. Não seria diferente com a África. Porém, existem algumas dificuldades que impossibilitam que o desenvolvimento ou que exista uma crescente nesse investimento chinês junto aos países africanos. O primeiro deles está relacionado com ineficiência administrativa pública, ou seja, os governos africanos não investem, como eu havia dito, para que isso aconteça de forma homogênea e constante. Outro ponto é a corrupção generalizada. Em muitos países africanos, a corrupção ela é muito grande ainda, certo? O dinheiro, basicamente, ele é desviado e vai parar em vários lugares, menos no desenvolvimento da população. Há também instabilidades políticas. Alguns países africanos ainda possuem lá suas ditaduras. Então, com isso também diminui a crescente sobre os investimentos, por exemplo, da China. E grandes conflitos armados. Muitos países ainda estão em guerras civis. Bom, o grande problema africano em questão está também ligado ao transporte, né, que é muito atrasado, as suas vias férreas que foram construídas lá pelos europeus no processo de colonização, num período onde os países africanos se tornaram colônias de países europeus, essas ferrovias, elas literalmente não ajudam muito por causa da desorganização, elas não são interligadas. Isso vai também acometer alguns problemas ligados a, ao transporte, principalmente de mercadorias.
Bom, as cidades mais industrializadas vão se encontrar basicamente nos litorais, onde se concentra ainda mão de obra especializada, mesmo que pequena, transporte, uma certa infraestrutura mínima e mercado consumidor. São dois países que possuem uma produção industrial ainda muito favorável, que é a África do Sul e o Egito. A África do Sul, com mais ou menos 25% de todo o PIB, e o Egito com 28% desse PIB industrial no mundo, isso em 2017. Os países africanos exportam principalmente matéria-prima e importam manufatura, ou seja, toda a matéria-prima retirada do continente africano, em boa parte, são exportadas. Como a África não tem um processo industrial grande, como eu havia dito, muito pequeno, eles acabam tendo que importar produtos industrializados já, o que nós chamamos de manufatura. Além disso, o setor de turismo ele vem numa crescente muito grande. Porém, devido a problemas como mão de obra especializada e infraestrutura, alguns países ainda têm grandes problemas nesse setor turístico, tá certo? Bom, essa é a segunda parte da aula. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, pode perguntar, pode tirar a sua dúvida. E nós temos também o apoio da apostila do Ângulo, que está aqui com toda essa matéria, com todo esse capítulo. Fiquem em paz e até a próxima aula. Um abraço, gente. Tchau.